Olá, boa noite, boa noite. Estamos aqui iniciando mais um Evangelho no Lar, como sempre fazemos todos os domingos, neste mesmo horário. Então, vamos pegando as nossas águas, nos preparando, acerenando o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe, ao nosso Criador. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 17, no item 9, superiores e inferiores, para quem gosta de nos acompanhar. Boa noite, Luana, seja bem-vinda. Boa noite, Ana. Sejam bem-vindas. Como sempre fazemos, então vamos elevar o nosso pensamento, pedindo as bênçãos e a proteção para mais este Evangelho no Lar. São exatamente 19 horas e sabemos que os benfeitores amigos do plano espiritual superior se fazem presentes junto a nós, nos abençoando, nos amparando em mais essa tarefa de amor. Abençoa-nos, Mestre Jesus, que sobre cada um de nós sejam derramados os fluidos benéficos e salutares, nos auxiliando no entendimento da leitura de hoje. E rogamos ainda, Mestre amado, que os médicos do plano espiritual coloquem nas nossas águas o medicamento invisível, trazendo o lenitivo que necessitamos para as nossas dores, seja do corpo, seja da alma. Por tudo agradecemos e te convidamos, Mestre amado, fica conosco em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Boa noite, Ricardo, Marlene, Márcio, boa noite. Boa noite aos que eu vejo aqui. E boa noite, bom dia, boa tarde àqueles que nos assistirão depois. Vamos ler hoje, repetindo, o capítulo 17, para quem gosta de nos acompanhar, o item 9, que fala dos superiores e inferiores. Nos diz assim: a autoridade, assim como a fortuna, é uma delegação de responsabilidade, e aquele que dela foi investido terá contas a prestar. Não acrediteis que ela lhe tenha sido dada para proporcionar o vão prazer de comandar, nem tampouco, como o creem erroneamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. A despeito dessas pretensões, Deus lhes prova que ela não é nenhuma nem outra, tanto que ele a toma quando quer. Se fosse um privilégio ligado à pessoa, ser-lhe-ia inalienável. Ninguém pode, portanto, dizer que uma coisa lhe pertence quando pode ser tirada dele sem seu consentimento. Deus dá autoridade como missão ou prova, quando isso lhe convém, e da mesma maneira a toma. Seja quem for o depositário da autoridade, em qualquer extensão que ela abranja, desde o Senhor sobre seu servidor até o soberano sobre seu povo, ele nunca deve dissimular o fato de ser encarregado de almas. Responderá pela boa ou má direção que tiver dado a seus subordinados, e as faltas que estes poderão cometer,
Os vícios aos quais forem arrastados como resultado dessa direção ou dos maus exemplos recairão sobre ele, ao passo que recolherá os frutos de sua solicitude, se os conduzir ao bem, é claro. Na terra, todo homem tem uma missão, pequena ou grande, seja qual for, sempre é dada para o bem. Portanto, desviá-la de seu princípio seria falhar com essa missão. Então, a importância da nossa missão. Boa noite, Cristiana Arruda, nossa amada administradora do grupo. E nos diz assim o roteiro sistematizado, que vem em nosso auxílio sempre. Com que fim Deus delega ao homem autoridade e riqueza? Para que ele as utilize em benefício do próximo. Essas situações constituem poder transitório, que pode ser retirado por Deus a qualquer momento. Que pensar daqueles que abusam dessa faculdade? São pessoas que interpretam erradamente a finalidade para a qual essas faculdades são conferidas ao homem. Incorrem em erro e sofrerão, nesta ou em outra encarnação, as consequências desse abuso. A compreensão e vivência dos postulados divinos nos induzem a utilizar da melhor maneira o poder que temos nas mãos. E qual a maneira correta de exercer a autoridade de que somos detentores? Devemos exercê-la levando em conta que temos pessoas a nosso cargo e que poderão ser bem ou mal sucedidas, dependendo da boa ou má diretriz que dermos a essa autoridade. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, mas qualquer que seja ela, sempre lhe é dada para o bem. Então, que possamos lembrar sempre, se ocuparmos uma posição de comando, se formos detentores de uma posição financeira que muitos invejam, não sabem, né, da realidade da vida de cada um e às vezes invejam aquele irmão. Mas esse irmão veio, se tem o poder, se tem a situação financeira abastada, tem também a obrigação para com seu próximo. De qualquer forma, todos nós temos essa obrigação. E isso se nos dizemos cristãos. É bem simples. Boa noite, Vilma, seja bem-vinda. E continua o Evangelho. Se Deus pergunta ao rico, que fizestes da fortuna que deveria ser em tuas mãos, uma fonte derramando a fecundidade ao seu redor? Perguntará aquele que possui uma autoridade qualquer. Que uso fizeste dessa autoridade? Que mal impediste? Que progresso fizeste que desenvolvessem? Se te dei subordinados, não era para fazer deles escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis de teus caprichos ou de tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei fracos para que os sustentasses e os ajudasses a subir até mim. O superior, que está compenetrado das palavras do Cristo, não menospreza nenhum daqueles que estão abaixo dele, porque sabe que as distinções sociais não determinam suas posições perante Deus. Olha aí o alerta. O Espiritismo ensina-lhe que, se hoje eles o obedecem, podem tê-lo comandado anteriormente ou poderão comandá-lo mais tarde, e então ele será tratado
como os tiver tratado a seu turno. Lei de causa e efeito. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem. E que não são menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência dir-lhe-á melhor ainda, que ele não está dispensado de deveres, mesmo quando seu chefe não tiver cumprido os seus, pois sabe que não se deve pagar o mal com o mal e que as faltas de um não autorizam as faltas de outros. Se sofre com sua posição, diz a si mesmo que certamente a merece, porque ele mesmo talvez tenha abusado de sua autoridade no passado e deve suportar por sua vez pelos inconvenientes que fez os outros sofrerem. E se é forçado a suportar essa posição por não encontrar uma melhor, o Espiritismo ensina-lhe a resignar-se com ela como se fora uma prova para sua humildade, necessária a seu adiantamento. Sua crença o guia em sua conduta. Age como gostaria que seus subordinados agissem com ele, se fosse ele o chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe é confiado é um prejuízo para quem o remunera e a quem deve seu tempo e seus cuidados. Em uma palavra, ele é impelido pelo sentimento do dever que sua fé lhe dá e pela certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que cedo ou tarde precisará pagar. François Nicolas Madeleine. E é importante, queridos irmãos, lembrarmos aqui. Outro dia alguém contava que está feliz por ter conseguido um trabalho. E nesse trabalho tem lá uma regra, então quem iniciou o trabalho até final de novembro vai ganhar um Chester. E quem iniciou agora nesse mês não terá direito ao Chester. Então os que entraram agora estão super revoltados. E essa pessoa disse que foi obrigada a dizer: olha, eu agradeço a Deus porque consegui um trabalho. Então não vai fazer diferença esse Chester, deixa para quem adquiriu o direito. E é assim que muitas vezes nós agimos perante a vida. Ao invés de agradecermos por tudo aquilo que recebemos e que somos muito abençoados, nós é que não nos damos conta do quão abençoados somos a cada dia. Quantas bênçãos vêm para nós. Basta nos lembrarmos. Hoje acordamos, muita gente não acordou, já partiu para o plano espiritual. Muita gente até acordou, mas foi parar no hospital. Muita gente até acordou, mas só teve problemas e só soube reclamar, blasfemar. Muitas bênçãos, somos abençoados. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus, somos abençoados. Então precisamos parar com a mania de reclamar. Porque se nós decidirmos que vamos reclamar, não faltarão motivos para tal. Sabem por quê? Porque os irmãozinhos que andam por aí vagando, os irmãozinhos que não são felizes, vamos dizer assim, eles se aproveitam dessas brechas que nós deixamos. Porque nós temos o hábito também de culpá-los. Ah, foram os irmãozinhos, mas o conteúdo é nosso. Se eu tenho raiva dentro de mim, ele só vai despertar essa raiva. Vai usar alguém de instrumento que também está desprovido do orai e vigiai e vai fazer com que ele faça alguma coisa que me irrite. E eu caio.
E eu vou no embalo. E ali começa, e é uma reclamação aqui, é outra reclamação ali. E é aquela história, levanto pela manhã, bato com o meu dedinho no pé da cama e saio reclamando. E aí, até o café da manhã eu já reclamei várias vezes e acabo dizendo, hoje o dia começou errado. Não foi o dia, meus irmãos, que começou errado. Fui eu quem começou o dia errado. Porque se eu não tivesse pé, se o meu pé fosse se eu tivesse uma perna mecânica, não teria sentido. Mas ao invés de agradecer, eu reclamo. E é isso que nós precisamos. E quando estamos, como diz o Evangelho, em situação superior, mais comprometimento nós temos. Por quê? Porque servimos de exemplo para os nossos irmãos. E isso é muito, muito importante. E nos diz assim, no roteiro sistematizado: uma determinada posição social pode ser considerada mais importante para Deus? Não. Todas são igualmente importantes para Deus e todas são experiências de grande valia para o espírito. Todos somos tratados por Deus com a mesma justiça e bondade. As diferentes posições ocupadas por cada um de nós na sociedade são decorrentes da aplicação desse preceito divino. E qual é o comportamento do superior que já se acha compenetrado das palavras do Cristo e, portanto, consciente do seu dever? Esse superior trata todos os seus subordinados indistintamente e age com a certeza de que aqueles que hoje lhe obedecem talvez já lhe tenham dado ordens ou poderão dá-las mais tarde. Seremos tratados amanhã conforme tratamos hoje aqueles sobre os quais exercemos nossa autoridade. Simples assim. De que forma queremos ser tratados amanhã? Estamos tratando bem o nosso semelhante hoje? Somente o superior tem deveres a cumprir? Não. Aquele que se encontra socialmente inferior, na condição de subordinado, tem também importante missão e, igualmente, será chamado a prestar contas. Todos temos deveres a cumprir, qualquer que seja a posição que ocupamos. Para a construção de um edifício, concorrem tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto. Todos são importantes. E se o superior não agir com bondade e acerto, o inferior deve resignar-se, retribuindo o mal com o bem e procurando, através de exemplos nobres, abnegação e atitudes não violentas, modificar a situação vivida. O subordinado deve proceder sempre como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso o chefe fosse ele. Resignação sempre, acomodação nunca. E como se explica o fato de alguém ser forçado a suportar uma posição por não encontrar outra melhor? Provavelmente essa pessoa outrora abusou da autoridade que tinha, constituindo a situação atual uma prova para a sua humildade e necessária para o seu adiantamento. Todo nosso afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde teremos que pagar. Então precisamos lembrar sempre disso. O que estamos fazendo hoje, amanhã vamos colher os frutos. Como sempre falamos, a semeadura é livre, já a colheita é obrigatória. E no item 10 nos fala do homem no mundo e nos diz assim: um sentimento de piedade sempre deve animar o coração daqueles que se reúnem
sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, vossos corações. Não deixeis permanecer nele nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito àqueles a quem chamais, a fim de que possam, encontrando em vós as disposições necessárias, lançar em profusão a semente que deve germinar em vossos corações e nele gerar frutos de caridade e justiça. Aquilo que sempre falamos, né, queridos irmãos, que eu não posso fazer uma oração rogando a Deus alguma coisa se eu estou com meu coração cheio de ódio pelo meu irmão que fez alguma coisa que eu não gostei. Não, não é assim. Lembram-se daquela parábola que fala, se não me engano, o publicano e o fariseu fazendo oração? Que um diz que ele era pequeno e fica curvado diante da grandiosidade de Deus, né? E o outro diz que ele não é como os outros. Então, eu não posso me comparar, eu não posso estar me comparando, porque se meu irmão tem um defeito que eu acho que tem, eu tenho outros. Ó, o dedinho aponta para o meu irmão e os outros apontam para mim. Como é que eu vou fazer oração com meu coração cheio de mágoa, de rancor, de ódio? Não, vamos limpar o nosso coração. E aí diz assim: no entanto, não acrediteis que estimulando-vos sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos incitamos a viverem uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens. Conformai-vos às necessidades, às próprias frivolidades do dia, mas conformai-vos com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Sois chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caráteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que vem de uma boa consciência e da felicidade do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam da sua herança. Então, para eu ser uma pessoa com pensamento em Deus, em Jesus, eu não tenho que ser uma pessoa séria, carrancuda. Não, pelo contrário. E eu não tenho que me isolar. Me isolando, ao invés de auxiliar a sociedade, eu estou dando até um trabalho para ela e não estou auxiliando ninguém. Estou sendo até egoísta. Estou cuidando apenas de mim. Não faço nada pelo meu semelhante. E diz assim o roteiro sistematizado: qual deve ser o nosso comportamento numa reunião em nome de Jesus? Baseado na humildade, respeito e sem qualquer sentimento inferior no coração. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. E os bons espíritos atendem nossas súplicas? Sim, desde que feitas com humildade e sinceridade e quando percebem em nós o propósito de nos melhorar interiormente e ainda quando verificam em nós as necessárias disposições para esse mistério. Jamais, no entanto, para satisfazer futilidades. Precisamos saber pedir também. É muito verdadeiro. Precisamos saber pedir, não pedir futilidades. A providência divina jamais deixa de atender nossas súplicas, desde que partam de um coração sincero e predisposto a evoluir e purificar-se. Devemos viver sempre em prece? A ligação com o Criador é sempre necessária e salutar. Contudo, essa ligação não significa viver uma vida mística que nos isole da sociedade em que vivemos. Pelo contrário,
Quanto mais nos empenhamos no campo da fraternidade e convívio edificante com o próximo, mais ligados estaremos com Deus. O trabalho útil é uma prece. Quando nós estamos fazendo bem, quando nós estamos conversando com um irmão que precisa de um ouvido, precisa desabafar, é uma prece. Nós estamos nos conectando com o nosso Criador, com o nosso Mestre Jesus, com os bons espíritos que nos assistem. Deus quer que pensemos nele, mas cumprindo nossos deveres no mundo, vivendo como devem viver os homens de nossa época. E nos diz assim o Evangelho: a virtude não consiste em revestir-se de um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que vossas condições humanas vos possibilitam. Basta reportar todos os atos da sua vida ao Criador, que dá essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar seu pensamento ao Criador e pedir-lhe no impulso da alma que o proteja para realizá-la e que o abençoe pela obra acabada. A tudo que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas. Nunca façais nada sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar vossos atos. Como disse o Cristo, toda a perfeição está contida na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade estendem-se a todas as posições sociais, desde o menor até o maior. O homem que vivesse só não teria caridade a fazer. Ela somente é possível através do contato com os semelhantes. Nas lutas mais penosas é que se apresentam as ocasiões de praticá-la. Portanto, aquele que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo senão a si próprio em quem pensar, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício e se cobrir de cinzas. Não, ainda uma vez. Sede felizes, seguindo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade nunca entre nenhum pensamento, nenhum ato que pudesse ofendê-lo ou que fizesse que aqueles que vos amam e vos dirigem cobrissem a face. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Um espírito protetor. Oh, lindo, não é mesmo? Então, estamos encerrando aqui mais um Evangelho no Lar, deixando claro, né, queridos irmãos, as nossas responsabilidades como filhos desse nosso Criador. O amor está dentro de nós. Por que ficamos escondendo, medindo, distribuindo amor só para pessoas especiais? Não. Se somos todos irmãos em humanidade, todos merecem o nosso amor, a nossa compreensão, a nossa dedicação, caridade, fraternidade. Lembrando sempre, todos os domingos estamos aqui e depois o Evangelho fica no meu canal no Facebook. Temos lá também palestras e radiações e mensagens de reflexão. Uma vez mais, vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo aos benfeitores amigos que se fizeram presentes junto a nós, ao nosso Mestre Jesus, que sempre nos acolhe e nos ampara. Que esse Mestre amado ilumine a nossa caminhada, a próxima semana chegando, seu aniversário também, que ele possa ser nosso convidado em todo lar onde tiver amor, união, fraternidade, que possamos ter esse aniversariante junto a nós na ceia de Natal. Porque se esse mestre, esse aniversariante não estiver presente, não tem razão de ser uma festa, uma comemoração.
um panetone que seja. Mestre Jesus, ilumina a mente e o coração de cada um. Derrama sobre todos os teus bálsamos de amor e paz. Auxilia todo aquele que nesse momento se encontra em aflição, em dificuldade, seja de ordem material ou espiritual. Abranda as dores, Mestre amado. Alivia o coração. É o que te rogamos e te convidamos. Que a tua luz e o teu amor nos guiem em mais uma semana. Que assim seja. Um beijo no coração. Até o próximo domingo, se o aniversariante permitir. Que assim seja.